Tudo e você? Muito bem. Vamos começar aí. Você que vai apresentar, né? Isso. Tá, e daí você apresenta, daí depois eu coloquei lá um material do Paulo Freire. Semana que vem é a nossa última aula, depois é revisão a outra. Hoje é 21, né? Daí 28. Espera aí. Deixa eu olhar certo. Não, hoje é 22, né? 21. Hoje é segunda. Então a nossa última aula é semana que vem, dia 28. Porque dia primeiro começa as provas, né? Uhum. É. Então a nossa última aula é semana que vem. Daí semana que vem eu faço uma revisão. E as provas é do dia primeiro ao dia 7, né? Isso. Tá ok, Rafael? Vamos lá, pode começar. Só terminar Pode comer. meu café da manhã. Hum. Não, come sossegado. Não Não, precisa engolir. faltava 2 colheradas só. Não, eu já tomei café. Eu fiz um café e um chá e coloquei água. Porque tá de congelar hoje, né? Eu já fui andar. Pra mim até, talvez lá fora esteja mesmo. Ou aqui dentro de casa, hoje tá bem mais tranquilo do que tava no sábado, por exemplo. Ai, Sábado sábado tava... estava horrível, né? Sábado eu tive aula 8 horas da manhã. Eu também. Ai, ai. Pelo jeito, esse inverno vai estar prometendo, né? Vai. Eu tô achando que esse ano a gente vai sofrer um pouquinho só. Mas então tá, meu bem, vamos lá. Então eu montei uma Eu coisa acho. bem... Oi? Não, pode falar, pode falar. Eu acho que a Amanda não vai poder, né? Porque ela está trabalhando. Sim, ela trabalha esse horário. Posso Faz mandar uma... Depois ela me manda. vou mandar uma mensagem pra ela perguntando se... Se ela não vai participar. Aham. Porque hoje, 10 horas, eu tenho uma reunião, então eu só posso dar aula até às 10 hoje. Mandei, daí quando ela respondeu, eu aviso, tá? Então Uhum. aqui é bastante simplesinha o Você plano quer de aula. falar ou você vai colocar o Eu vou, slide? eu vou só explicar mais ou menos o que que é. Aham, tá, então pode falar. Eu vi eu queria trabalhar alguma coisa relacionado à ética, né? Porque eu acho que é um tema, A é Amanda tá uma, aí. é um tema que é a base, né? De boa parte da filosofia. Oi, Amanda, quanto tempo? Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, O gente. Rafael está Eu apresentando o também. plano dele, depois você apresenta. Então vamos lá, Rafael. Então, eu queria trabalhar a ética, né, nesse plano de aula, porque acho que é um dos assuntos da filosofia que eu acho que é um dos pilares para os outros, então acho que é um dos mais importantes, inclusive. E daí a aula ela ficou dividida em dois momentos. Um momento que é uma discussão, mais um embate para se chegar ao conceito de ética junto com os alunos. E um outro que seria uma colocação em prática de dilemas éticos para os alunos se depararem com esses paradigmas e chegarem e discutirem entre eles como resolver esses dilemas, né? Bom, então os objetivos chaves dessa aula seriam que os alunos expressem razões para apoiar uma reivindicação moral, que os alunos
que eles entendam que existem escolhas melhores e piores, qualquer, e deve existir sempre uma razão moral para se escolher uma delas. E também que os alunos sejam capazes, no final dessa aula, de diferenciar e explicar o que é uma ação moralmente admissível e aquilo que é uma ação moralmente necessária, tá? Então, para começar a aula, o professor vai entrar na sala e vai escrever que duas frases, né? Uma que o diretor está vivo e a outra é moralmente errado pôr fogo no irmão menor do seu amigo por diversão. Que já acho que são duas frases muito boas para chamar a atenção dos alunos no começo da aula, porque, né, o professor chega e coloca assim que não é para botar fogo no irmão, o aluno já vai ficar tipo assim, o que está acontecendo, certo? Daí, a partir disso, perguntar aos alunos, primeiro, se essas frases são verdadeiras. E a resposta esperada é de que sim, ambas são verdadeiras. E perguntar para eles como que a gente sabe que essas frases são verdadeiras, certo? Por que a gente pode afirmar que as duas frases são verdadeiras? E daí aqui que a gente vai começar a ter duas respostas diferentes. Uma, o diretor está vivo e porque é um fato que se a gente for na sala do diretor, a gente vai encontrar ele e ele está vivo. É um fato que existe. E uh, a segunda, a resposta que a gente chegaria nessa discussão é de que é moralmente errado você colocar fogo em alguém por diversão, certo? Pelo menos é isso que a gente espera, a conclusão que os alunos cheguem. E daí, em seguida, a partir das respostas dos alunos, já emendar com perguntas como o que é uma ação moralmente correta e o que é uma ação moralmente errada, e assim que eles chegarem nessas conclusões, emendar também com a pergunta como que a gente pode saber isso e como que a gente pode testar o que é uma ação moral e uma ação imoral, certo? Então, aqui a gente já vai começar não, a gente não vai aprofundar nem discutir a fundo o conceito de ética. Vai simplesmente trazer para os alunos e deixar fresco na cabeça deles, porque no final das contas, a grande maioria esmagadora das pessoas sabe o que é ética e o que não é, talvez não saibam explicar exatamente, mas elas têm enraizado dentro delas o que é ético e o que não é ético. Daí, a partir disso, vão ser divididos em grupos diferentes, em grupos múltiplos de 3, as turmas. E daí vai ser entregue alguns dilemas éticos para esses alunos, como, por exemplo, né, não necessariamente esses, mas esses são alguns exemplos. Para um grupo, você mente para o seu melhor amigo para levar a uma festa surpresa. Para o outro grupo, você vai entregar o dilema: alguém numa festa bebeu e pretende dirigir, então você rouba a chave do bolso do casaco dessa pessoa e esconde. E a terceira, alguém está doente e precisa de um determinado remédio que para essa pessoa é ilegal ela comprar, só que você tem autorização legal de comprar esse remédio. Só que, teoricamente, seria ilegal para você dar esse remédio para essa pessoa, certo? E essa pessoa precisa desse remédio, e você compra esse remédio para dar para essa pessoa ou não. Claro, nesse cenário, sim, deixamos assim, porque ainda daria para, por exemplo, colocar outros aspectos, né? Nesse cenário, por exemplo, você sabe com certeza de que essa pessoa não vai ter reação ou não vai ser prejudicada por esse remédio. Dá para adaptar também essas frases e usar outros dilemas éticos. Bom,
Depois, dar um tempo para os alunos discutirem entre eles e discutir: é ético fazer essa ação ou é ético não fazer essa ação? Qual que é a posição que eles escolheriam? E esse é um tipo de exercício muito interessante porque não tem resposta certa. O objetivo é analisar e perceber a argumentação dos alunos para defender um ponto ou o outro, certo? Ah, espera aqui que eu fechei o troço. Aqui. Cadê? Ah, certo. Então, a gente o objetivo é observar a argumentação, e enquanto isso, os outros grupos também devem participar perguntando por que eles fariam aquilo, qual que é a justificativa deles para fazer, para realizar essa ação, certo? Como é que eles chegaram à certeza de que essa é a ação correta e não a outra? Então, mais do que somente encontrar a resposta, é a justificativa ética que eles vão dar para poder para justificar a ação que eles vão tomar, certo? Então, e daí depois que os alunos derem as justificativas, discutir novamente com eles que não tem uma resposta certa, porque com certeza, especialmente os alunos mais novos, eles vão querer saber qual que é a resposta certa, mas não existe, e discutir com eles que essa é a proposta desses dilemas morais. Entender justamente uh, uh, mostrar para eles que eles precisam encontrar uma justificativa ética para realizar qualquer uma das ações, que se eles só fizerem sem pensar nas consequências, sem deliberar sobre as ações deles, eles não estariam tomando uma decisão eticamente adequada, independente da decisão que eles tomassem. E por fim, depois de toda essa discussão, a gente vai criar no conjunto, o professor e alunos, definições para os termos moralmente correto e moralmente errado, certo? Mas não somente esses conceitos, porque a ética não divide só nesses 3 conceitos, tem outros 3 que são melhores, né, que seria os conceitos de o que é moralmente necessário, aquilo que é moralmente obrigatório e o que é moralmente admissível. Acho que daí, depois dessa discussão com os alunos, trazer esses 2 conceitos de moralmente certo e errado, e depois trazer eles para esses outros 3 conceitos, de moralmente obrigatório, moralmente necessário e moralmente admissível, já que o objetivo dessa aula é trazer de que nesses dilemas morais não existe certo e errado. E é basicamente esse o plano de aula que eu tinha pensado. A professora está mutada. Estou muda. Então, eu até anotei aqui algumas questões, é uma grande reflexão, né? Na realidade, é para eles pensarem, né? Sobre essas ações do dia a dia. Eu imagino isso mais como sendo uma primeira aula de filosofia do ano, assim. Não nada muito específico, mas já para... Porque eu acho que, assim, a aula de filosofia, do jeito que eu tive bastante história da filosofia na escola. E a gente nunca foi colocado em prática para pensar, para refletir sobre isso. Eu acho que a filosofia seria muito mais útil se ela fosse uma prática e não uma teoria que a gente aprendesse. Bem isso.
É claro, eu acho que a linha do tempo ela é importante, mas ela deve ser trabalhada como eu trabalhei aqui, eu trabalhei bem rápido, né? Depois eu trabalhei mais a filosofia no dia a dia, os contemporâneos, como que você vai atuar nas escolas. É claro que eu não trabalhei lá as tendências pedagógicas, porque eu já tinha trabalhado com vocês, né? A escola tradicional, a escola técnica, a escola nova. Então, não fazia razão de eu repetir tudo isso. É. Pessoal, muito bem, parabéns pelo seu trabalho, tá? Bonito. Agora é a Amanda. E daí, Amanda, como é que você está? Eu tô bem, e vocês? Quanto tempo? Pois é, estava com saudades de você. Tá acabando quase, professora, nem Pois acredito. é, daí eu não sei quando que eu vou vê-los, né? Só por aí. Se a gente puder sair na rua, né, de novo. Quando, É, quando as coisas voltar ao normal, a gente tem que marcar outro café lá na Ah, biblioteca é pública. verdade. e Você fazer sabe que muitos cafés lá na 15 fecharam, né? bastante Que coisa dó, fechou. né? Mas assim, quando voltar ao normal, nós temos que marcar um café daquele bem gostoso lá. No dia que a Chamar o gente foi André. lá, não dava para encostar em nada já, né, professora? A gente tem que ir lá para É, poder pegar nos livros, para poder Pois fazer as é. coisas lembra? certas. Não, Nós fomos fazer a visita bem no começo da pandemia. Aham. fechou no dia Acho que seguinte, depois né? daquele dia fechou. Fechou no dia seguinte, aquela mulher tossindo, eu ficava nervoso, nossa senhora. Ai, ai, tadinha. E ela, com a maior boa vontade, né, explicando tudo para nós daquela biblioteca, que eu acho que era a vida dela. Aham. Então Tadinho. vamos lá, Amanda. Professora, eu coloquei um slide aqui só para basear a apresentação, Tá, tá? eu vou fechar aqui o microfone, que eles estão batendo aqui no meu prédio hoje. Tá. Vocês conseguem só me dizer se já tá vendo o plano, porque eu não consigo ver vocês quando eu tô apresentando. Tá aparecendo o slide, alguma coisa assim? Tá chegando, só um pouquinho. Ah, tá. Abriu, agora sim, pode falar. Tá. Deixa eu só fechar minha câmera aqui, porque senão fica esquisito a gente sem ver e com a câmera aberta. Aí. Então, o plano de aula que eu montei é para juntar a filosofia com a fake news, que é um assunto bastante atual no momento. Então, eu também vou trabalhar a ética na aula. Então, qual que é o objetivo geral? É proporcionar assimilação reflexiva e desenvolvimento de uma postura filosófica, gerar reflexão, que é o ponto crucial da aula, e procurar, a partir de um senso comum, despertar a consciência filosófica, criando o cidadão sujeito de história e não objeto repassador de conhecimento, como no caso da fake news. Então, o objetivo específico é entender a filosofia a partir de seus fundamentos, identificar a diferença entre o pensamento filosófico e mitológico, refletir sobre o lugar da natureza e a tarefa da filosofia dentro do quadro intelectual e perceber que a filosofia nos fará conhecer a finalidade da vida e os elementos da vida que têm valor de realização de tais objetivos. Então, eu vou usar o conteúdo, a fake news, e vou fazer uma simulação também com Platão. Então, as aulas são escrevi análise aqui errado. Mas as aulas são expositivas, leitura e análise de texto, socialização de ideias e questionamentos, elaboração de trabalhos para apresentação individual e coletiva, e trabalho com leitura de interpretação e fontes bibliográficas. Então, a ideia inicial que eu tive foi, esse também é um plano que não dá para ser feito só em uma aula. Então, ele é uma coisa que demanda pesquisa, demanda trabalho, então eu pediria, no caso, para os alunos procurarem fake news para procurar as fontes, ver de onde vem. Então, é uma coisa que demanda bastante trabalho. Então, o recurso de ensino é provavelmente um dicionário, imagens, filmes e vídeos. Instrumento de avaliação é a avaliação da participação e a interação. E no final da aula tem um trabalhinho, daí a avaliação não é uma prova propriamente dita, mas um trabalho coletivo. Então, aqui as competências da BNCC, que vai ser trabalhada. E o objetivo da aprendizagem é compreender o conceito do conhecimento de Platão, ler de forma investigativa notícias que circulam em jornais, redes de televisão
diferenciar notícias de que há boas razões para acreditar em ser verdadeiras e notícias que não há boas razões para acreditar em ser verdadeiras, e propor soluções para reduzir o impacto de notícias falsas na comunidade escolar. Então, eu coloquei aqui um texto primeiro para a leitura dos alunos, né, no caso, do que é conhecimento. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos o que eu imaginei para o início da aula. Então, o que é conhecimento? E depois de trabalhar esse texto com os alunos, aqui é só um excerto do texto, o texto é maior do que isso, tá? Então, depois de trabalhar aqui o que é conhecimento com os alunos, tem algumas perguntas para eles fazerem uma reflexão. Então, será que acreditamos em notícias falsas? Então, é uma coisa que daí também não tem uma resposta certa, os alunos iam responder o que eles acham, o que eles já ouviram falar, agora como é um assunto bem atual, então acredito que eles têm bastante carga de coisas para dizer ali. Então, será que nossos familiares e amigos acreditam com frequência em notícias falsas? Também é uma coisa que com a política está acontecendo bastante. Então, um fala que a notícia é falsa do outro fala que a notícia é falsa do outro, então é uma coisa que provavelmente viria para a sala de aula. E como eu faço para diferenciar a notícia falsa de uma notícia verdadeira? Então, como que os alunos veem essa situação de fake news que chegam a todo momento, né? Fake news de saúde, fake news de política, fake news de tudo quanto é tipo. E o que poderia fazer para reduzir a circulação do impacto dessas notícias entre pessoas que conhecemos? Que também é tudo questões do que eles acham e a vivência deles sobre esse assunto. Então, eu ia, depois dessa reflexão, levar eles, dependendo de onde for a aula, numa sala que tenha computador, ou se eles mesmos têm acesso pelo celular, daí dependeria muito de onde essa aula estaria sendo exposta, para fazer uma pesquisa sobre a vida do Platão e os conhecimentos dele, o que ele fala sobre notícias e a diferença um pouco de ética. Então, eu dividiria os assuntos para fazer um trabalho bem dinâmico. Então, pesquisaria sobre a vida, outro pesquisaria sobre várias coisas. Aqui eu coloquei só o excerto sobre uma parte da vida dele. Então, o Platão foi o aluno de Sócrates e viu seu professor morrer por ser condenado à morte em 399 a.C. O júri popular da cidade de Atenas, por uma pequena maioria, decidiu condenar Sócrates pela acusação de não reconhecer os deuses da cidade e introduzir novos deuses. Guardadas as devidas diferenças, se trata de um exemplo de como a mentira que ganha aceitação popular provoca grandes danos. Então, isso daqui também seria um trabalho para ser introduzido na aula. Então, fazer algumas ligações entre Platão e o problema do fake news. Então, eu faria os alunos chegarem a essa ligação. Então, em que condições há boas razões para acreditar que uma informação divulgada em um jornal ou uma rede social, quando uma notícia pode ser conhecimento? Propor uma segunda pesquisa individual, na qual os estudantes vão conhecer mais a fundo o que é fake news, seus vários tipos, estratégias de produção e assim como características de produções confiáveis. Aqui nessa parte da aula, eu vou propor também para os alunos pesquisarem sites que comprovem as notícias. Então, tem vários sites hoje em dia que você pode colocar lá a notícia e o site aponta se essa notícia é fake news ou não. Então, eu ajudaria os alunos a chegarem nesse resultado, para caso eles queiram mais para frente pesquisar o que é uma fake news ou não, e eles conseguirem fazer isso sozinhos. Essa aula ela pode ser aplicada desde o 5º ano em diante, eu acredito. E a avaliação. Então, a avaliação que eu propus para esse plano de aula seria orientar os alunos a fazer algumas anotações durante todo o percurso. E na segunda parte da aula, dividir a turma em grupos, distribuir uma notícia para cada grupo que defina um tempo e definir um tempo para que os estudantes analisem a notícia e identifiquem se ela é verdadeira ou falsa com as ferramentas que foram apresentadas na aula. Então, professora, foi mais ou menos isso que eu tinha pensado para a aula. Não. Esse é mais ou menos o plano de aula. Deixa eu só parar de apresentar. Esse é mais ou menos o plano de aula, então na aplicação ele é como se fosse um projeto, né? Ele viria várias aulas para conseguir dar aos alunos também a ferramenta para eles conseguirem verificar o que é fake news sozinhos. Não, excelente. Eu acho que só no final você não colocou as referências, né, de pesquisa. Ah, tá. Eu vou colocar. Eu não coloquei mesmo.
Mas, assim, excelente. Parabéns, né? Eu acho que dá aí para ficar quase um mês ou dois trabalhando, né? Porque... E assim, ó, eles não têm, né? Principalmente os adolescentes, eles não têm triagem, né? Não. Eles não fazem a triagem, eles acreditam, né? Tudo que vem em situações bem complicadas, né? Eu vejo hoje, professora, essa dificuldade em pessoas mais velhas, não tanto em adolescentes. Pessoas É, mais velhas acreditam muito nas coisas que escutam, nas coisas que vê, nas coisas que vê na TV e fica muito chocado com aquilo. Então, eu acredito que ensinando já os alunos desde novinhos a conseguir é. diferenciar uma coisa ou outra, vai chegar numa altura que eles não vão ter essa dificuldade e também podem ajudar as pessoas a chegar num resultado que elas não sejam levadas a acreditar em alguma coisa, entendeu? Que Eu, elas consigam tirar as próprias. eu acho que o adolescente ele até é capaz de identificar o que que é fake news, mas ele não é incapaz de encontrar a notícia verdadeira depois. Não sabe justificar o porquê que é fake news, Né? talvez. Uhum. Falta muita consciência aí, né? O adolescente, o difícil assim que eu vejo agora que eu tô dando aula, é que o adolescente ele acha que ele sabe de tudo. Daí é complicado chegar no resultado com eles. Então eu tô dando aula Ah, com um aluno, sim, eu bem tô dando aula assim. para um aluno e eu expliquei para ele que era, ele estava querendo fazer um trabalho sobre indígena e na cabeça dele, tá no 9º ano, indígena mora na aldeia, sabe? Mora na aldeia, ele tem aquela ideia. Daí eu falei para ele assim, não, mas você Eu sabe o que uso é cocar ainda. Aham, você sabe o que é estereótipo? Isso que você está escrevendo é um estereótipo, isso não funciona mais. Ele falou, mas aí a gente vai falar o quê? Eu falei, você pode falar de doenças da cidade, você pode falar tudo isso que influencia. E na cabeça dele não entra. Ele acha que. E eu não consegui mudar isso na cabeça dele. Eu falei, então entrega a tua redação, vai com Se ele Deus. fosse se ele fosse no casamento que eu fui lá em Ticunas, na Amazonas, ele ia ver. Elas estavam todas de vestido de brilho, eu que estava com a camisetinha ali. Eu só tinha levado roupa assim, simplinha. Eu estava com uma camiseta de malha e uma sainha, e elas tudo de brilho e de batom e com o cabelo arrumado, e eu lá. A indígena era eu. Eu e a minha amiga, eu falei, nós estamos fora da realidade, né? Uhum, Então, elas já têm acesso, né? Elas vão para outras cidades, quando elas têm dinheiro, elas compram, elas são vaidosas, sim. né? Então, não tem mais. Existem algumas tribos no Brasil ainda que são mais primitivas, né? É mais por Mas causa de tradição e escolha, não porque eles são, assim, ignorantes de que notícia. Eles quiseram, escolheram, aham. é que eles não querem mudar a Uhum. cultura. Lá, o único que usava cocar ainda quando tinha um evento era o cacique, mas para lá e para cá ele nem o cocar ele usava, né? Então, Então, esses alunos que eu dou aula, eles estudam em escola particular, escola super boa, assim, para ter um conhecimento legal, mas e daí não entra. Você fala, eu falei para eles também que sobre homem branco, qual que é a designação de homem branco. Ele, mas daí homem branco não entra homem negro, não entra homem asiático, não entra. Eu falei, ai meu Deus. Esse é um problema, porque é o seguinte, na escola particular, o que é ensinado é a mesma coisa. Só que o professor é um pouco melhor. Essa é a única diferença. Os alunos têm mais oportunidade de tempo para estudar, mas o conteúdo é Sim. basicamente o mesmo. é o Mas mesmo. eu imaginava, assim, que um aluno de escola particular que é dedicado, porque esses alunos que não é daqui do Paraná, não sei se vocês sabem disso, mas fora do Paraná eles têm aula de português, outra matéria de literatura e outra matéria de gramática. Eles têm 3 matérias da língua portuguesa Em na língua, grade curricular. no Santa Catarina, sim. Então, eu achei isso tão legal. Eu falei, nossa, imagina ter uma. E redação, uma das matérias é redação. Eu falei, imagina Tem ter uma Santa matéria de Catarina. redação desde a quinta série, que bacana para esses alunos. Só que, olha, Ah, mas não, eu posso falar para você que não adianta. se o aluno não quer, não vai. Porque eu tinha uma matéria, eu tinha matéria de língua portuguesa e de Podem falando aí. redação. Só daí a de língua portuguesa era dividida, tinha um dia da semana que era literatura, os outros era gramática. Cara, mas se pegava a redação do pessoal da escola, Aham. desde e aquele negócio, eu fiz desde a quinta série, redação. Era uma zinhaca, uma Pois zinhaca. é. Então, eu fui
corrigir a redação, assim, pensando assim, ele já fez redação desde a 5ª série, tá no 9º ano. Então, a redação deve ter, no mínimo, estrutura, né? Daí você vê, assim, depois de ponto, letra minúsculo, lugar de vírgula, ponto, não tem parágrafo. E quando você pega relatório de aluno no último período? Ai, olha que desânimo, né? Vocês estão sentindo na pele agora. Uhum. O que é ser professor? Agora tem que entrar a ética para a gente não falar assim, meu Deus, onde que você está aprendendo isso? Sabe o que é mais engraçado? Eu pego os textos em inglês e eu falo, esse aqui não sabe escrever português. Eu sei quando o aluno não sabe escrever em português nos textos dele em inglês. E dá para saber também quando pega da internet, né? Não, isso é na cara, né? Isso é óbvio. Não, e uma aluna teimando comigo, professora, eu escrevi esse texto. Eu falei, E você agora cria conceitos, eu não acredito. Nem eu posso. Qual é a tese que você usou? No período, gente, olha, você chora, né? Uhum. Mas é muita coisa. Eu escrevo muito material para ensino EAD, né? Mas eu nunca tive problema de plágio, nunca, nunca. Porque eu cuido, eu prefiro usar 20, 30 citação num artigo do que eu me arriscar, né? Colocar alguma coisa lá que não é meu, né? No TCC a gente teve que tomar tanto cuidado com isso que já fica automático já. É automático, para colocar no trabalho já não tem nem como. Não. É bem complicado. Pessoal, parabéns para vocês, né? Excelente. A única coisa, Amanda, o objetivo geral é sempre um só. Tá, professora, vamos dar. Isso, né? Tem que lembrar disso. O objetivo geral é um só. Objetivos específicos, eles são de acordo com as nossas ações. Então, o que eu vou fazer naquela aula, o que eu vou praticar naquela aula. E hoje nós temos a BNCC, né, que você tem tudo lá, as competências, as habilidades, todas muito bem desenhadas, né? Então, antigamente, a gente se batia. Quando nós íamos fazer os objetivos para entregar os planos de ensino e os planos de aula, a gente se batia, né? Porque nós não tínhamos nada pronto. Tá bom? Mas é isso. Parabéns, né, para vocês. É bom tê-los aqui. Eu vou falar um pouquinho de Paulo Freire, mas hoje eu só posso ficar até às 10 horas. Tá? Daí, semana que vem, eu vou fazer uma aula de revisão e depois a prova. A prova, ela vai ser 6 questões, tá? Do mesmo jeito que foi no semestre passado. Ela vai valer 6 pontos, eu coloquei lá. Tá? 6 pontos, 1 ponto cada questão. Daí tem questão de Paulo Freire, tem do Edgar Morin, tem da feminologia, é tudo baseado nos artigos e aquilo que nós discutimos, né? Você vai estar aqui semana que vem, Amanda? Sim. Então tá, porque daí eu quero, até vou anotar aqui, porque daí eu quero fazer a autoavaliação com vocês, né, para fechar a nota. Então, semana que vem, a revisão e a autoavaliação. Para fechar as notas de vocês. Né? Autoavaliação é prova oral, professora? É prova oral, daí eu estudo. Não, é para perguntar. Né? A autoavaliação é você fazer uma avaliação daquilo que você aprendeu na aula. Tá. Uhum. E daí fazer uma avaliação da disciplina também, né? Se ela contribuiu para a tua carreira, que nós fizemos sempre todo semestre, que é 1 ponto, né, na média. Uhum. Mas vocês dois têm a nota 100 comigo, né? Danadinhos. Eu nem tinha razão de ter menos, né? E pelo jeito estão sendo excelentes professores, estão arrasando, né? Professora, não é fácil, não. Mas não desistam da carreira. Eu tô só o pó da gaita, eu tô Viu como é que é? Demais. Gente, ontem, sábado, porque sábado eu dou aula também de manhã. Uhum. Daí,
Sábado eu tinha um monte. Aqui, ó, tá aqui as minhas listas, tudo que eu não dou conta. Eu vou escrevendo aqui, ó. Daí sábado eu fui obrigada a ir dormir cedo. Pensa, sábado à noite, 8 horas da noite, eu dormindo. Eu não assisto. Aí a minha cunhada começa assim: ah, tu assistisse tal série? Eu falo, aham, quando? Aí o outro me manda: ah, tu leu tal livro? Ah, quando? Quando que eu vou ler? Nada. Pois é, sábado é o dia que, assim, eu trabalho das 8 da manhã até as 3:30 da tarde, né? Uhum. Depois esse sábado eu fui pra casa do meu pai, fomos assistir o jogo, né? Nossa, eu acordei e já tava na metade do segundo tempo já. Nossa senhora. Já nem conseguiu, né? Vamos ver lá. Eu consigo colocar o. Não, ele não reconheceu. Tem que fechar e abrir de novo o Paulo Freire. Eu parei de compartilhar, né? Não é eu que estou atrapalhando. Ah, não é você. É o sistema mesmo. Mas vida de professor não é fácil. Mas eu não me vejo assim, eu também faço a parte de psicologia que eu gosto, né? Mas eu não me vejo fora da sala de aula. É gostoso, né? Ah, eu gosto. Aluno é um mal necessário. Deu, agora vai dar. Pessoal, então eu trouxe aqui, né, que está lá no nosso plano de ensino. Praticamente nós já trabalhamos tudo que está lá no nosso plano de ensino. Tá? Então eu trouxe um pouquinho de Paulo Freire, das concepções e praxes dele. Paulo Freire nasceu em 1921, morreu em 1997. Foi um educador, escritor, filósofo. Na realidade, nos últimos tempos, ele estava mais político e filósofo, né? Muito mais pensador, questionador, sobre as questões sociais. Um pernambucano que sempre se preocupou com a questão da educação, da cultura, fez aí histórias. Ele tem há cerca de 48 títulos de doutorados, né, de honrarias em várias universidades brasileiras e no exterior. E o livro, né, que consagrou ele foi A Pedagogia do Oprimido. Vocês estão vendo a aula? Sim, professor. Uhum. Aqui eu coloquei algumas obras dele, né, porque são muitas. A Pedagogia da Esperança, que eu já li. Esse A Sombra da Mangueira, eu não li esse livro. A Importância do Ato de Ler, eu já li. Quem não leu, leia, vale a pena. Até trabalhar com essa meninada aí. A Pedagogia da Indignação. Então, são cartas pedagógicas, né, de outros escritores. A Pedagogia do Oprimido, as cartas a Cristina, a Pedagogia da Autonomia, da Solidariedade. Então, ele tem uma infinidade de obras aí, o Paulo Freire. Bom, o que nós temos que pensar em relação ao Paulo Freire? O ser humano é considerado o que para ele? Ele é uma pessoa histórica, que vai se transformar e vai se transformando. E que é um ser o quê? Inacabado, que nós estamos sempre inacabado. Bom, aí nós vamos adentrar já em tudo que nós já trabalhamos dentro da filosofia. Então, desde o primeiro dia de aula, desde que eu trabalho com vocês, eu venho trazendo essa questão. Você tem que ter o quê? Uma reflexão, você precisa contextualizar essa reflexão, como vocês dois trouxeram, Vocês trouxeram, vocês estão de parabéns em relação à aula de vocês, porque vocês trouxeram a filosofia para a questão contemporânea. E é essa a proposta. É igual sociologia.
Eu, uma época, lá na Uniandrade, eu dava aula de sociologia, os alunos amavam, amavam, né? Por quê? Claro, eu fazia lá a linha do tempo dos sociólogos, dos principais, né? Porque é uma infinidade de sociólogos, como nós temos filósofos também, e depois nós íamos fazer pesquisa social, trabalho voluntário, né? E um monte de coisas assim, ações, né? Então, aqui, o que nós temos que pensar nessa reflexão e nessa ação? Tá? Então, a maior indignação de Paulo Freire era essa questão, né, de que achar que a filosofia era ficar só pensando. E aqui, né, essa ação e reflexão, essa praxis, essa maneira de existir, essa questão da realidade. Então, eu penso que o Paulo Freire, ele traz algumas questões, né, do que Bauman coloca, algumas questões que o Morin coloca, que nós trabalhamos na aula passada, a questão do Morin, quando ele traz, Edgar Morin traz a questão da complexidade, e o Bauman, essa questão líquida, né? Porque Paulo Freire também defendia o quê? A relação, o homem nessa relação. Então, o ser humano que pensa, que reflete, que age, que tem um compromisso com o mundo, com a sociedade, com os seres, com a transformação, com a humanização. E quando ele escreveu A Pedagogia do Oprimido, ele trouxe uma questão muito real. Que uma hora você é o oprimido, outra hora você é o opressor. Ninguém só oprime e ninguém é só oprimido. Isso faz parte da relação. Mas, é claro, nós vivemos num mundo capitalista, onde os desfavorecidos sofrem. Sofrem em termos materiais, né? Não estou falando aqui em termos afetivos, em termos de relacionamento, mas em termos materiais, as pessoas sofrem, né? Aqui a questão do compromisso, da existência, tá? A essência do pensamento freiriano, né, do Paulo Freire, a questão aqui do afeto, da humildade, da comunhão, da esperança. Então, é muito gostoso ouvir Paulo Freire falar, desse amor, desse se colocar no lugar do outro, dessa ação, dessa reflexão. E Paulo Freire era um homem muito simples. Ele sempre nos trouxe essa questão de que ensinar podia ser debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. Tá? E aqui também a questão da cultura, da invasão cultural antidialógica. O que é isso? Né? A escola não abrir para o diálogo, vender uma ideologia dominadora, opressora. Essa escola antipartidária, né? Essa antipartidária, mas sim uma escola aberta para todas as culturas. E aqui nós temos a cultura e a invasão cultural. A cultura, ela consiste em quê? Em recriar e não em repetir. A consciência capaz de captar o mundo e transformá-lo. Renunciar o invasor, né? Aquela pessoa que quer quebrar, né? Que quer dominar, que quer fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E aqui uma questão muito, muito interessante que Paulo Freire nos traz, que são as concepções, o ser humano, a temporalidade, a relação com o mundo, a integração ao vivido, a realidade a transforma. Eu acredito muito no planeta, eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito nessa transformação. Essa história, né? Cada um de nós tem uma história. O homem é
constituído historicamente dentro da sua existência, dentro da sua ação com o objeto, dentro da sua ação com o meio. E a questão dessa cultura, dessa influência. E aí, claro que existe a relação de poder. A relação do poder, às vezes, ela não está extrínseca, ela está intrínseca, ela é subjetiva, mas ela existe. Então, hoje nós temos os meios de comunicação, as redes sociais, essa questão que Bauman nos traz do consumo desenfreado. E o Morin nos traz essa falta de conexão, né? Aqui, essa consciência, essa temporalização intencional, né, se reflete na busca de quê? Da adaptação. Então, a tarefa histórica da consciência crítica. Então, qual é o papel da escola? Qual é o papel da filosofia? Tá? É trabalhar com essa meninada a questão da reflexão e da ação. O que eu posso fazer para mudar o meu mundo? Aí eu tenho aqui a intransitiva, né? Que são os desafios. Não assumem o compromisso histórico. Então, aquele ser humano que intransitiva, isso aí quem criou foi ele, né? Paulo Freire. Tá? Deixa a vida rolar, né? A transitiva ingênua, impermeável à investigação. Ele percebe a contradição social, a solução dos problemas é transferida, mas ele não assume, não é problema dele, é problema do outro. Né? Se eu fui lá e corri a 120 por hora e bati o carro, a culpa é do outro. Então, ele não se assume. A intransitiva, o ser humano intransitiva, né, com a ação intransitiva, são termos utilizados por Paulo Freire, tá? Vocês sabem que ler Paulo Freire mesmo, às vezes, não é fácil, porque ele tinha um vocabulário próprio dele mesmo. Então, igual Piaget, igual Freud, né? Tantos outros escritores aí que às vezes é difícil, né? Você precisa ter um dicionário aí próprio. Então, não assume. O transitiva ingênua percebe, mas transfere, joga para o outro. E a transitiva crítica é o pensar autônomo, comprometido, engajado, democrática, dialógica, transforma a realidade. Tá? Então, Paulo Freire defendia a transitiva crítica. Aqui, né, nós temos que pensar em quê? Na cultura, na problematização, na história, na praxis, na humanização. Então, Paulo Freire defendia o quê? Uma escola crítica social progressista. Progressista. Que você deve trabalhar em cima de quê? De problematização. Então, vocês montaram, né, se vocês forem avaliar o plano de aula, que vocês montaram em cima de uma problematização e trabalhar o quê? O diálogo, a relação. E aqui ele traz um pouco das pedagogias, né? Pais, criança, água, conduzir, as faixas etárias, ensinar a aprender, ação reflexiva, a questão do diálogo, que o diálogo não é, eu não concordo. O diálogo eu penso diferente, vamos ouvir todos os pontos de vista. E aqui ele traz, né, aqui eu trouxe mais algumas obras aí, a pedagogia dos sonhos possíveis aí e tal. As 3 dimensões aqui da pedagogia, tá? As 3 dimensões aqui. A relação pedagógica do diálogo, tá? Ensinar a aprender. Não há docência sem discência, quer dizer, a relação do docente com o discente, com o educando e o educador, e assim reciprocamente.
O conhecimento, o ato de conhecer. Ensinar não é transferir conhecimento. E ele traz, né, um estudo muito interessante na questão antropológica, né, pessoal? Antropológica. Ele vai trazer aqui a questão antropológica, o estudo da cultura. Por isso, né, que nós temos que estudar aí sociologia, antropologia, filosofia, todas essas ciências aí. Ensinar é uma especificidade humana. Então, aqui eu trouxe algumas frases, né, de Paulo Freire. A educação popular, né, a educação crítica feita com o povo, com os oprimidos, com as classes populares, essa educação libertadora, transformadora, os contextos societários, né, trabalhar a coletividade. Aqui o diálogo, a rigorosidade, a curiosidade epistemológica. O que é essa questão epistemológica? Que é o conhecimento, a vivência da praxe, a problematização, o protagonismo dos sujeitos, que o sujeito participe, que ele participe dessas ações. E aqui, algumas, né, o Bakhtin, o Vygotsky, o Marx, o Freinet, tá? O Freinet, tá? O Freinet, ok? Então, são estudiosos, né, que ele também questionava, estudava. O próprio Vygotsky traz a questão da cultura, o Bakhtin traz a questão da linguagem, o Marx, né, a questão dos oprimidos, o Freinet, a questão da escola, a escola baseada em vivência, né? E aqui, o que é ensinar e aprender, né, para Paulo Freire? Troca compartilhada, ato de amorosidade, fazer crítico, o criar, o recriar, a leitura do mundo e do contexto. Então, Paulo Freire defendia o quê? Que a escola deveria sempre começar aonde? Pela leitura do mundo, o aprender a aprender. Aqui, né, o aprendizado do ensinante, à medida que o ensinante, humilde, aberto, disponível, procura envolver o que aqui é a curiosidade dos alunos. Questionar, né? O ato de estudar aqui implica o quê? O ler o mundo, ler a palavra, o ler a leitura, criar o jarro como trabalho. Igual à educação do campo. Paulo Freire defendia o quê? Não é tirar o jovem do campo, mas trabalhar a realidade dele, lá do campo. Aqui a criança como ser social e autônomo, quando nós estamos falando dessa praxe, dessa participa, né? Ele tem que se sentir pertencente, o diálogo, levantar hipóteses, questionar, experimentar, refletir, interagir, o respeito pela autonomia. E aqui o fim das carteiras, né? Um atrás do outro, e sim as mesas, né? A interação aqui, a dignidade, né? E aqui trabalhar o que? A escola ideal. O que era a escola ideal para ele? Participativa, dialógica, criativa, conscientizadora, pensante. E as contribuições, né, de Paulo Freire aí, que foi o quê? Ensinar a importância das experiências informais nas ruas, nas praças do trabalho, nas salas, nas escolas, nos pátios, na vida, né? Escola na vida. E aqui, humanizar a educação, alcance o processo de humanização, trabalhar o homem, que é um ser biológico e cultural, que ele se constrói através do quê? Das suas relações com o mundo. Ele se transforma. E aqui o pensamento, a prática, a humanização, a transformação dessa sociedade, a conscientização, a intervenção social.
o pensamento engajado aonde? Na realidade histórica cultural brasileira. As formas hegemônicas, né, de pensar a educação, superar isso. Né? O que é isso? É colocar o estudante dentro da casinha, dentro da caixinha, ok? Trabalhar aqui a questão trabalhar aqui a questão do ser humano, um ser incompetente, inacabado e relacional, tá? Então, trabalhar esse ser humano. E aí ele traz também um pouco dessa questão, dessa discussão da gestão da educação. Né? Qual foi a contribuição dele? A prática social, né? Que a gestão da educação, ela tem que ser um processo político. Tá certo que nos últimos tempos o Paulo Freire era bem partidário, né? Mas, né, ele começou a fazer umas confusão ali. Mas não dá para tirar a contribuição que ele trouxe na questão dessa administração ser contextualizada, organizada, orientada e viabilizada para o coletivo. E daí ter uma educação na escola, uma gestão num processo social. Ela é uma instituição e ela tem que responder para essa sociedade. E esse gestor, essa gestão tem que ser o quê? Um mediador, contribuindo com essa educação escolar no processo de humanização, no processo do direito constitucional, tá? E com o que Paulo Freire contribuiu, né? Acho que aqui eu repeti. Será que eu repeti as frases? Não, o que entendemos e o que ele contribuiu, tá certo? O ser humano, a educação, só um pouquinho, gente, que olha. Vou tirar isso aqui. O ser humano, a educação, o conhecimento, né? O relacional, o dialógico. O ser humano, o homem e a mulher. Carrega a possibilidade de quê? De superar condições de marginalização. E nós temos, né? Quantos casos de pessoas aí, que superaram e que outros silenciaram, né? Foram coisificados a partir de um processo de experiência. Pensar sobre suas vidas, sobre suas realidades aqui. A inconclusão do ser humano. Então, isso Paulo Freire frisou muito bem, né? Que o homem é um ser inacabado. Que ele é um aprendiz ensinante. Seres inacabados que carregam o quê? Possibilidades de inconclusão, de conhecimento e de busca. E aqui nós vamos ter o quê? Uma educação fincada na realidade, no mundo, no contexto do sujeito, que considera o homem e a mulher como um sujeito, conhecimento e construtor, né? Que constrói, que reconstrói a sua história, que emerge a realidade como um processo de quê? De reflexão, de discussão e de intervenção. Uma educação que possibilita o quê? Uma aquisição do conhecimento crítico. E aqui, a educação de conscientização, de diálogo e transformação social, de compreensão e de intervenção dessa realidade. Da humanização, ação, reflexão e ação. Nós vamos fechar ali, novamente, a questão do quê? Do diálogo, né? A questão do diálogo, do encontro com o homem, mediatizados pelo mundo. O encontro com a reflexão e ação inseparáveis, reduzir aqui as ideias em outros. Participar, discutir, dar voz, a questão política aqui, a questão das ações, da organização. E aqui tem alguns resumos, né? Aqui a memória pedagógica dele, traz a pedagogia do oprimido, as reflexões, a desumanização, a questão aqui do proibido, a pedagogia da opressão.
Aqui a questão de ensinar exige o quê? Pesquisa, testemunho, novidade, metodologia, estética e ética, respeito, cultura, criticidade. Tudo isso nós fomos discutindo aí ao longo das nossas aulas. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação? Hã? Pessoal, só um pouquinho aqui. Desculpa, pessoal, é que eu tenho uma reunião 10 horas e a professora já está me ligando aí. Tá. Não, professora, está tudo tranquilo. Deu certo, ok? Entenderam bem? Bem tranquilo. Tá bom? Aham. Tá. Na próxima aula eu faço a revisão, então, tá? Um beijão para vocês, muito obrigada, adorei vê-los, amei as contribuições de vocês, tá? Vou encerrar. Tchau, Encerrar a professora. aula aí, e desculpa, gente do céu, já tem umas 10 ligações. O povo Tchau, acordou professora, até maluquinho segunda. hoje. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau, prof. Tchau, Amanda. Tchau.